Boa noite pessoal. Vamos dar início à nossa já tradicional agora live do sábado à noite, do Conversa com o professor Leonardo. Boa noite, Diana, que entrou aí. Boa noite. Vamos aguardar o doutor Ezequiel entrar, para que a gente possa dar início então. Boa noite a todos os seguidores, alunos que estão entrando. Boa noite, Amanda, sempre presente nas nossas lives. Pamela. Tenho certeza que hoje a gente vai ter vários alunos do professor Ezequiel, que eu vi que nas redes sociais dele ali, os alunos compartilharam diversas vezes. Boa noite. Opa, já entrou o doutor Ezequiel. Vamos aceitar aqui. E já vai entrar. Opa, entrou. Boa noite, doutor. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Leonardo. Tudo certo? Acho que o volume tá. Deixa eu ver se não é o meu aqui. Não. Aumentei um pouquinho o volume. Agora não sei se está conseguindo ouvir adequadamente. Para mim tá. Eu não estou conseguindo ouvir aqui, não, doutor. Não sei se o pessoal está ouvindo aí. Se puder dar um retorno para mim, ou se é esse meu problema, se é no meu aqui. Eu estou ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver se está. Para mim, o volume está funcionando. Está mudo. Vamos ver o que faz. Tá mudo, é. Acho que o do doutor aí tá com problema, acho que acho que no microfone. Doutor, agora está conseguindo? Agora sim. Agora sim, Agora... maravilha. Opa, perfeito. Eu tirei o Agora fone, eu ficou. estava utilizando o fone, está dando problema aí. Mas agora o som para mim tá bom aqui, vou só erguer um pouquinho aqui, ó. A can aqui, ajeitar, tá tudo certo. Maravilha. Então, cumprimentando o doutor, de início gostaria de agradecer ter aceitado esse convite para participar desse projeto que eu dei início aproximadamente aí um mês, que eu intitulei de Conversa com o professor Leonardo, em especial nesse momento difícil que a gente está passando de pandemia, a gente pudesse, então, ter um momento aqui de discussão de temas importantes do direito, para que a gente possa, então, levar um pouco de conhecimento e informações aí para nossos alunos, nossos seguidores. E eu fiquei muito feliz porque, no primeiro momento, quando eu criei, não imaginava como é que seria, e aí comecei a convidar amigos e colegas, e todos, em todos os momentos que eu fiz o convite, todos aceitaram de forma rápida, nem pensaram em aceitar o convite. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. Vou deixar, então, no primeiro momento, livre para o doutor se apresentar. Se algum seguidor meu acha difícil, mas se por acaso algum seguidor ainda não conhece o doutor, para se apresentar, dizer o que faz, é professor, quais são as matérias que leciona. Eu vi que tem bastante alunos do Unicep participando. E também eu gostaria também já de cumprimentar também, eu vi que já entraram ali, o doutor Alexander, delegado, que já foi delegado aqui no Paraná, delegado de Santa Catarina, já participou de uma live comigo, sei que também ele é muito amigo do doutor, também o professor Eliel, também, que é muito amigo nosso aí. Então, fica à vontade para fazer, então, essa breve introdução e se apresentar para os nossos seguidores. Então, doutor, eu quero agradecer o convite que foi feito para conversar desse tema, como a gente costuma dizer em sala de aula, né, falar de reconhecimento pessoal, falar de um único artigo do Código de Processo Penal, mas que tem uma amplitude muito grande, como a gente vai tentar abordar hoje um pouquinho para os nossos alunos. Eu vi que tem realmente alguns alunos meus, alguns alunos provavelmente do professor que já ingressaram, alguns colegas advogados, o doutor Ademir se faz presente aí também, o doutor Alexander, um grande amigo, aí também delegado de polícia que atuou no Paraná, hoje está em Santa Catarina aí. Então é um prazer, mando um abraço aí para todo mundo aí, os colegas operadores do direito que se fazem presentes. Eu sou professor, sou advogado criminalista, né, doutor Leonardo? Sou professor de Direito Penal, professor de Processo Penal, também disciplina de Processo
penal e de direito de execução penal, ou de direito penitenciário, que é a nossa matéria de grade da Unicep. Então, meu dia a dia é envolvido com o direito penal, com a dogmática do direito penal, embora eu confesso que eu gosto muito de estudar a parte criminológica. Estou concluindo uma especialização específica em criminologia, sob coordenação do professor Juarez Cirino dos Santos, com professores fantásticos em Curitiba, e nos últimos tempos eu estou me dedicando bastante ao estudo da criminologia. Então hoje a ideia é essa, de conversar um pouquinho sobre reconhecimento pessoal, né? Tentar expor, apresentar alguns pontos de vista aí, e eu agradeço pelo convite. O doutor já conhece de atuação pelos inquéritos que no dia a dia a gente acaba verificando, sei da qualidade do serviço como delegado de polícia e também como docente, como colega aí de magistratura, né? E aliás, né, doutor, depois de um elogio do César Roberto Bittencourt ao professor, eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário, né? Qualquer elogio estaria abaixo daquele que já foi feito ao professor Leonardo pelo César Roberto Bittencourt. Maravilha, doutor, eu agradeço. Então, assim, o que eu pensei para a noite de hoje, então, doutor? Infelizmente, a gente sabe que a live, o Instagram, a live dura 1 hora, e depois a gente tem que encerrar para poder, então, deixar salvo para que os seguidores, as pessoas que quiserem depois assistir novamente ou que não puderam assistir, que eles possam, então, posteriormente poder assistir a live. Então, o que eu imaginei que a gente podia, então, fazer uma sequência? No primeiro momento, então, falar do reconhecimento pessoal de forma geral. Posteriormente, a gente apontar algumas falhas, alguns problemas que nós entendemos, e eu acho que isso será um ponto comum, porque talvez isso seja o principal problema do reconhecimento pessoal. E, posteriormente, aí, numa forma então, final, a gente pudesse, então, apresentar algumas soluções do que a gente imagina possível para, talvez não melhorar de uma forma geral, deixar de uma forma totalmente adequada, mas pelo menos uma forma de redução de danos. Talvez hoje que esse seja o reconhecimento pessoal, da forma como ele é feito, talvez seja uma fonte, ou talvez a fonte maior de injustiças e condenações incorretas hoje na justiça criminal. Então, eu vou fazer uma rápida leitura aqui, para quem está nos acompanhando aqui, do que diz o artigo 226, só para quem ainda não tem conhecimento do que trata o reconhecimento pessoal, só para que a gente possa, então, pontuar de início, então, o que seria o reconhecimento pessoal. Então, vai dizer o caput do artigo 226 que, quando houver a necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Aí vem o inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Aí, na sequência, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tenham qualquer semelhança, convidando-se a quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Talvez esse seja o principal problema hoje na prática. Aí, no inciso 3, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que ela não veja aquela. E, por fim, então, vai ser feito, então, um auto pormenorizado. Então, já de início, então, doutor, que eu gostaria de pontuar, já de forma de início aqui, a gente sabe que o reconhecimento, então, pessoal, ele, na prática, ele é feito ou não é feito da forma correta. A gente não segue todas essas formalidades que a gente tem, então, previstas no artigo 226, e, infelizmente, a jurisprudência, os tribunais, quando foram chamados, também não deram a resposta que, pelo menos eu, entendia a correta. Eles entenderam que esse artigo 226 ele não seria uma forma absoluta que deveria ser cumprido de forma sistemática, mas que seria uma mera recomendação. E, infelizmente, talvez isso seja o principal problema. A gente sabe, e eu, trabalhando na área como polícia judiciária, a gente sabe que, a partir do momento em que a polícia judiciária tem um reconhecimento positivo, acaba fechando as portas de outras linhas de investigação, porque já parte, já do início, uma investigação com uma autoria, entre aspas, né, já conhecida. Então, isso talvez seja um dos grandes problemas. E como eu já adiantei, talvez seja uma das maiores fontes de injustiça hoje, de condenações
incorretas, e acho que todo mundo que acompanha os noticiários sabe que todo dia a gente tem uma informação de uma pessoa que foi reconhecida de forma incorreta. E a gente sabe, né, que bastaria um erro judiciário em relação ao reconhecimento, já seria o bastante para que a gente pudesse, então, rever todas as práticas hoje do reconhecimento pessoal. Só que a gente também não vê na prática, porque diversas informações de condenações incorretas que acontecem e os reconhecimentos continuam sendo feitos da mesma forma. E aí, chamando, então, a doutrina do professor Aurílio Lopes Júnior, que ele vai dizer que no processo penal, tenho certeza que o professor deve falar isso para os seus alunos, no processo penal, forma é garantia e é limite do poder de punir do Estado. Se o legislador estabeleceu todas aquelas formalidades, não era por acaso, é para que fosse seguido como uma garantia, então, ou do investigado ou do réu. Então, de início, então, o que eu gostaria, então, de colocar para a nossa discussão, doutor, o doutor poderia também, depois, quiser falar de uma forma geral, o que ele entende do reconhecimento, mas, já de largada, o que eu gostaria que o senhor comentasse em relação, se concorda com esse posicionamento dos tribunais superiores, em que seria uma mera recomendação aquelas formalidades do artigo 226, e, posteriormente, um ponto que é mais sensível, se seria possível eu conduzir o investigado ou o réu para um reconhecimento. Sabe que a gente tem duas correntes hoje bem divididas, e, infelizmente, hoje a que prevalece é que ele poderia ser conduzido, mas uma corrente que é minoritária, mas não menos importante, com nomes como o professor Aurílio Lopes Júnior, entendendo que não seria possível, tendo em vista que seria, então, um direito da pessoa a não autoincriminação, então um exercício do direito negativo dele em poder não participar do reconhecimento pessoal. Não sei se nós temos um probleminha com o professor, se ele caiu, vamos ver se ele retorna, para que a gente possa, então, dar seguimento. Vamos ver se já teve um probleminha lá com a internet do professor. Esses são os problemas que a tecnologia nos traz, né, pessoal? A gente tem a possibilidade de fazer, então, uma live para tratar de um tema tão importante, mas às vezes a gente fica pendente desses problemas tecnológicos aí. Vamos ver se o professor já consegue resolver lá, para que a gente possa, então, dar sequência à nossa live. Um tema tão importante que causa tantos problemas na prática. Boa noite, Luan, que acabou de entrar aí. Boa noite a todos aos meus seguidores, aos meus alunos, também aos alunos do professor Ezequiel, lá do Unicep. Vamos ver se a gente consegue ver se o professor consegue arrumar lá qual foi o probleminha dele lá. Boa noite, Claire. Caxias do Sul também na área aí para assistir a live. Estamos com um probleminha aí do nosso professor Ezequiel, que eu acho que com a sua internet ali. Vou aguardar mais um pouquinho, se ele não conseguir entrar, eu vou dando sequência aqui, e aí, quando ele entrar, ele consegue, então, dar sequência a esses pontos. Ele saiu, vamos ver se ele volta aí. Então, só para quem está entrando agora, nós estamos conversando hoje, a live do Conversa com o professor Leonardo, tratando de um tema hoje muito importante, que é o reconhecimento pessoal, que causa tantos problemas na prática, gerador de inúmeros problemas, de condenações. Boa noite, Clara.
condenações incorretas, e então a gente quer conversar um pouco sobre isso, em especial os problemas encontrados na prática e, posteriormente, então, tentar levantar alguns questionamentos, algumas sugestões do que pode ser melhorado, não só na legislação, como também na prática. A gente sabe que, infelizmente, os tribunais superiores, em um primeiro momento, quando foram chamados, entenderam que todas aquelas formalidades do artigo 226, então, seriam meras recomendações e que, mesmo que não fossem cumpridas todas aquelas formalidades, isso não causaria a nulidade daquele reconhecimento. Fora também, né, que a gente sabe que, felizmente, tem aquele entendimento que eu ainda não consigo me conformar, de que tudo o que for feito na fase de investigação, entre aspas, o que a doutrina e a jurisprudência em especial defendem, que todas as irregularidades, que nós não teríamos nulidades, basicamente, mas irregularidades no inquérito policial, não contaminariam uma futura ação penal que decorresse, então, daquele inquérito policial. Então, mesmo que tivesse uma irregularidade no reconhecimento feito na fase da investigação, isso não teria o condão de afetar uma futura eventual ação penal então, que decorresse desse inquérito policial, e onde dentro dele foi feito um reconhecimento. Eu não concordo com esse entendimento, por vários motivos, entender que é óbvio que nós temos que trazer para dentro do inquérito policial, apesar de ele não ser um processo, mas ele é um procedimento, ele reflete de forma muito grande em direitos fundamentais do investigado, como a sua própria liberdade, seu patrimônio, a sua intimidade. E é óbvio que qualquer nulidade que ocorra lá deve afetar a ação penal, claro, dentro do que for possível. E fora que, talvez agora, um grande motivo pode ter sido corrigido pelo legislador com o pacote anticrime, mas os tribunais superiores, da mesma forma que entendem que as nulidades ou as irregularidades que ocorrem dentro do inquérito policial não afetam a ação penal, mas o juiz pode utilizar os elementos de informação para basear uma condenação, não de forma exclusiva, mas pode utilizar. Então, acaba até causando espanto, né, e fica de uma forma extrema, porque ao mesmo tempo em que as irregularidades não afetam a ação penal, o juiz, então, ele pode utilizar dos elementos de informação coletados no inquérito policial para fundamentar a sua decisão. Então, fica até contraditório, né, a gente entender que pode se utilizar, mas, ao mesmo tempo, tudo que é feito lá no inquérito policial, então, não causaria nenhuma anulidade dentro da ação penal. Ok? Não sei se aconteceu algum problema lá com o doutor Ezequiel, que ele não conseguiu voltar, estou aguardando ele aí para ver se a gente consegue dar seguimento, então, à nossa live. Exatamente, doutor, em relação a... Eu também entendo que o inquérito policial ele é indispensável, né, e entendo que ele é importante, mas o ponto principal em relação a esse ponto, em relação ao reconhecimento pessoal, é que essas, que eu entendo, unidades, deveriam sim afetar a ação penal que decorrer desse inquérito policial com irregularidades, que eu entendo que seriam nulidades, que poderíamos falar então de nulidades dentro do inquérito policial. Opa, então voltou, doutor Ezequiel. Doutor, não sei até que momento que o doutor conseguiu me ouvir ali, mas basicamente os primeiros pontos que eu gostaria então de conversar eram em relação ao entendimento do doutor em relação a esses posicionamentos dos tribunais superiores, entendendo que aquelas formalidades do artigo 226 então seria uma mera recomendação, e posteriormente se o doutor entende então que seria possível ou não conduzir um investigado ou então já um réu para o reconhecimento. Você sabe que tem duas correntes bem divididas, né? Em especial a que prevalece entendendo que não, que seria um mero comportamento passivo de ficar parado lá para ser reconhecido, e uma corrente minoritária, mas não menos importante, tendo adeptos como o professor Ali, entendendo que seria então, estaria dentro do seu direito a não autoincriminação, em especial
dentro do seu exercício da defesa negativa, né, de não participar do reconhecimento. Então, perfeito, doutor. Correu uma queda de energia aqui que na cidade derrubou tudo. É tão sério o tema que quando tocou na questão nevrálgica ali, caiu até a luz aqui. Caiu. Mas assim, eu gosto muito do professor Auri Lopes Júnior, também do professor Alexandre Moraes da Rosa, que escreve conjuntamente com ele, além de tantos outros, o professor Gustavo Badaró, o próprio Renato Brasileiro de Lima, entre, enfim, outros doutrinadores. E exatamente isso que o professor colocou logo no início ali. As aulas de processo penal iniciam dizendo, no processo penal, forma é garantia. É isso que o Auri Lopes diz. E, de certa forma, ele traz um entendimento, ele ultrapassa aquele entendimento já, digamos assim, medieval para a doutrina, de que o processo penal seria um instrumento a serviço do direito objetivo, do direito penal, né? Um instrumento para fim de aplicação de pena, uma visão finalística do processo para fim de aplicação de pena. Então, dentro dessa concepção do Auri, que ele trabalha muito com Goldschmidt, essa questão do processo como um obstáculo, como formas legais colocadas frente à pretensão punitiva do Estado, toda forma é uma garantia e a pena só se legitimaria no momento final, em caso de uma condenação, depois de vencidas todas essas etapas, né? Muitas de caráter constitucional, outras infralegal, como é o caso do Código de Processo Penal, razão pela qual tudo o que for formalidade deveria, portanto, ser observado. Como o professor bem colocou, o artigo 226, apesar da importância que ele tem, é talvez um dos dispositivos do nosso Código de Processo Penal que acaba sendo o menos observado no dia a dia. Né? O reconhecimento, a gente sabe que ele não se dá, não segue a letra da lei, o que o professor leu ali, desde o primeiro momento da descrição até o ato de reconhecer, enfim, não é observado. Mas, infelizmente, nos tribunais superiores, se pegar hoje a jurisprudência tanto da quinta, do STJ, quanto da sexta turma, vão realmente dizer que, em caso de inobservância, é uma mera irregularidade, que aquilo ali, o que consta no 226, apesar da assertividade do código, que fala em proceder-se-á, pela seguinte forma, é uma mera recomendação à autoridade policial. Esse é o entendimento consolidado da quinta e sexta turmas do STJ, que são as que trabalham com questões de natureza penal, e muitas vezes, quando o reconhecimento é feito não observando esse rigor formal, e quando é debatida essa questão acerca de ter ocorrido ou não uma nulidade por conta disso, o posicionamento é dessa mera recomendação e de que, ainda assim, seria uma nulidade relativa e que caberia, portanto, à defesa demonstrar, né, que houve algum prejuízo para com o acusado. Isso preocupa muito. Até teve uma matéria no Fantástico em 2019, se não me engano, em que se fez lá uma simulação dentro de uma sala de aula. Simulou-se uma aula com um sujeito que foi lá e fez um furto de um computador do professor. E depois se explicou aos alunos que aquilo era uma simulação, mas se pediu a eles que fizessem o reconhecimento daquele sujeito. E no teste que foi feito, teve lá 60%, 70% que erraram o reconhecimento. Então demonstra que ele é um ato falho, ele é um ato importante do ponto de vista de indicar a autoria, mas que quando acontece uma falha, nós estamos diante de um erro judiciário, pode não apenas causar a condenação de um inocente, o que já é muito ruim, mas também livrar o verdadeiro culpado, né, que acaba saindo solto. Então, aqui até ressalto aqui a importância do tema de uma live passada que foi feita com o Dr. Alexander, quando foi trabalhada a questão do inquérito policial como filtragem, como um elemento de importante filtragem, né? E dentro desse contexto, dessa característica de filtro do inquérito policial, como meio de obtenção de prova ou reconhecimento, deveria sim ser observado todo esse procedimento, mas infelizmente não é. A gente sabe também que há uma tendência, há uma inclinação hoje de se trabalhar dentro do processo penal com categorias lá do processo civil, de se trazer princípio de instrumentalidade de formas, toda aquela argumentação jurídica que o STJ acaba embasando ali nos seus posicionamentos.
isso é bastante perigoso, né? Porque o direito penal tem categorias próprias, as consequências são diferentes. No caso de uma condenação injusta, não é só bater nas costas do sujeito, pedir desculpa, está tudo certo, né? Houve um prejuízo muito maior. E o reconhecimento, quando ele é feito sem observar o que diz o Código de Processo Penal, ele implica em assumir realmente o risco de colocar um inocente atrás das grades e livrar um culpado, né? Então, essa experiência que eu relatei do Fantástico, até verifiquei instantes atrás, que está disponível, é muito bacana porque demonstra que não apenas as pessoas, os alunos que estavam presentes, erraram o reconhecimento, como as pessoas que estavam nos seus respectivos sofás, nas suas camas, devidamente confortáveis, acomodadas em casa, e que foram instadas pelo apresentador a prestar atenção na cena, quando foram fazer o reconhecimento, erraram também. Então, se mesmo observando-se a formalidade já há risco, né, imagine-se quando não se observa isso. Infelizmente, a jurisprudência acaba endossando esse posicionamento. E o próprio Poder Judiciário apresenta uma certa resistência com relação a declarações de nulidade nessas situações. E é claro que quando o reconhecimento, ele talvez é um dos elementos, talvez o mais forte daquela acusação, da pretensão acusatória, é sem dúvida que o prejuízo é gigante, né? Porque toda acusação se pauta naquilo, como o doutor falou, acaba se fechando outras linhas de investigação por conta daquele fato. Então, com relação a esse primeiro ponto de mera irregularidade, eu penso também que forma é garantia e um ato que não observa a formalidade legal deveria ser declarado nulo. Entendo, inclusive, e quando falo entendo, me pautando nas lições desses doutrinadores que foram citados no início, que nulidade no processo penal é nulidade absoluta. O prejuízo, muitas vezes, a defesa não conseguirá demonstrar. É um prejuízo, a chamada prova diabólica lá do processo civil é transmudada para o processo penal quando se impõe à defesa demonstrar um prejuízo que a gente sabe que é muito difícil de comprovar. Ele existe? Sim, mas é difícil de ter uma comprovação. Quanto ao segundo aspecto, que envolve toda uma questão constitucional, não unicamente só do direito ao silêncio, porque a nossa Constituição traz o direito ao silêncio. O princípio maior do nemo tenetur si detegere, da Convenção, isso aí é uma ampliação, a gente sabe que o STF deu, né, uma interpretação ampliativa do princípio da ampla defesa, de maneira que o investigado ou mesmo o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo em nenhuma situação, seja quando ele opta por não falar, seja quando ele não concorda com provas invasivas, né? E tem esses dois posicionamentos. Como já foi abordado nesse fato, há quem diga, né, a doutrina hoje mais garantista entende que o imputado não deve fazer nenhum tipo de colaboração na investigação, não cabe a ele, o ônus, a carga probatória é do Ministério Público, mas há aqueles que entendem que quando é um comportamento meramente passivo, que é a situação de que o imputado seja colocado ao lado de outras pessoas, quando não se exige nenhum ato, nenhuma participação, uma conduta positiva, um facere dele com relação àquele ato, que então não estaria se violando o princípio que vem da autoincriminação. Esse é o entendimento que acaba prevalecendo, né? A gente sabe que entende-se que no reconhecimento pessoal a postura que se exige do acusado é meramente passiva. Entretanto, só o fato de ele estar ali entre outros, né? E ali é todo um desdobramento do procedimento, se é simultâneo, se é sequencial, como fala o professor Auri, né? A toda essa situação, mas só o fato de ele estar ali, ele está, de certa forma, colaborando com a investigação. E a gente sabe também que muitas vezes o reconhecimento é feito sem a presença também do advogado, que não pode fiscalizar, né? Não pode acompanhar para ver se as formalidades do 226 estão sendo feitas, se não há sugestionamento, enfim, toda aquela situação, muitas vezes de caráter psicológico, né, que atinge a própria vítima ou testemunha, que é o reconhecedor no caso. Então, de uma forma geral, professor, eu penso que esse posicionamento do STJ, entendendo que a mera irregularidade, ele não atende à ideia de um Estado democrático de direito, no sentido de que trate o processo como uma garantia para o acusado, né? Eu vejo que
não se baliza por essa noção garantista, e que o acusado, ou o imputado, ou investigado, se for na fase inquisitorial, também não deveria ser compelido a participar desse ato, caso não deseje. Se ele, evidentemente, entender que é prudente fazer isso, né, aí tudo bem, aí parte de uma postura dele, mas que não deveria ser compelido a fazer esse tipo de participação, professor. Maravilha. Eu concordo com o professor também em relação a não entender que existiria nulidades relativas no processo penal, concordo também. Inclusive, até o professor Aurélio fala que, nesses casos, uma prova diabólica em várias situações que não tem como comprovar um prejuízo. Então, no máximo, talvez, eu entendo que não teria nulidade relativa, seriam todas nulidades absolutas. Mas no máximo que poderia se aceitar, beleza, mas foi o Estado que violou a forma, ele é que deveria comprovar que, apesar de ter violado a forma, não causou prejuízo, mas não inverter para que o réu ou o investigado comprove que, ao Estado violando a norma, ele não teve prejuízo. Então, a gente ficava fazendo uma forma completamente errada, porque é o Estado que viola, e aí a determinação é de que o réu ou o investigado comprove que ele não teve prejuízo. Né, doutor? É uma situação bastante complicada, né? E a gente sabe que não é só no reconhecimento, né? E existem inúmeros outros fatores. Tem alguns vídeos que circularam na internet recentemente, certamente o professor acompanhou, eu estive até debatendo com um amigo promotor, o doutor Nielson Azeredo, sobre esses famosos vídeos aí que agora que o próprio magistrado está indagando, que do direito ao silêncio, aquela coisa toda, que a defesa e o MP só esclarece e não perguntam, mas não deixa de ser uma outra situação em que, quando se levanta essa questão de nulidade, há essa tendência dos tribunais de dizer, olha, cabe à defesa provar o prejuízo. Né? É uma prova muito difícil de ser feita. Né? Como o professor colocou, nós não temos uma cultura de investigação defensiva hoje no curso do processo penal. Há provimentos da OAB que trabalham disso, a doutrina ainda que trabalha disso, mas sabidamente a defesa não tem toda a estrutura que tem o Ministério Público, embora não se esteja a afirmar que a Polícia Judiciária age em favor do Ministério Público. A Polícia Judiciária, e isso a gente verifica de forma muito evidente com profissionais como o professor, como o doutor Alexander, atua com o escopo de apurar indícios de autoria e prova de materialidade acerca de um fato. Então não há essa preocupação de encontrar um autor para aquele fato, mas sim o autor daquele fato. Né? Então, mas de qualquer forma, todo esse aparato que pesa contra o acusado, a defesa muitas vezes não tem condição de fazer esse equilíbrio, ou seja, há um rompimento aí na paridade de armas, né, se fosse trazer essa temática aí para dentro da discussão. Exatamente. E foi como o doutor destacou, né? É interesse de todos, não só de evitar uma condenação de um inocente, como também de se apurar o verdadeiro autor da infração. Então, a correta realização do reconhecimento pessoal, ele não só vai evitar a condenação de um inocente, como também vai possibilitar que se chegue, então, ao verdadeiro autor da infração penal. Doutor, então, a gente já possa, então, encaminhando para... Infelizmente, a gente fala que passa tão rápido, e a live aqui do Instagram, ela realmente comprova o que o professor Aurélio trabalha com a relatividade do tempo. A gente fala que, quando a gente vai discutir o tempo de prisão, inclusive agora está na moda agora falar de novo sobre isso, que aumentou agora o tempo máximo de cumprimento de 30 para 40, e aí as pessoas discutindo que não, mas 10 anos não é nada. E aí a gente vai dizer assim que 10 anos, ou 1 hora lá dentro do nosso sistema medieval, é 1 hora que parece que demora 1 mês. Agora, 1 hora de live aqui, de um tema agradável, parece que passa em 10 minutos, né? A gente não percebe, já estamos aqui na metade, já estamos às 9h30, passa voando. Então, o Tabu já está aqui fazendo um estudo em relação ao tema, e aí, então eu comecei a pontuar alguns problemas encontrados na prática em relação ao reconhecimento pessoal, porque talvez esse seja o segundo principal problema. Não bastasse a gente ter uma redação que é lá de 41, que talvez em grande medida já esteja ultrapassada, em especial levando em conta a psicologia do testemunho, então já estaria ultrapassado talvez em grande parte, grande medida,
talvez até a própria redação do artigo 226. Só que ainda assim, pior que na prática a gente acaba violando e fazendo de forma completamente desconectada com o que está previsto em lei. Eu comecei a pontuar aqui, vou só passar alguns para o doutor, se você depois quiser comentar e talvez na prática tenha algumas outras irregularidades que encontra na prática. Mas, primeiro, outra coisa que a gente não tem previsto em lei e que basicamente é feito de forma até maior do que o próprio reconhecimento pessoal, aquele conforme estabelece o artigo 226, seria o reconhecimento fotográfico. Seria uma prova inominada. Se já é complicado um reconhecimento pessoal, muito pior o reconhecimento fotográfico. Inclusive, até eu gosto de brincar com os meus alunos na aula, de usar o exemplo do Facebook, né? Tanto do menino, da menina, que estão lá, e aí começa a conversar com alguém que conhece no Facebook, e aí, posteriormente, quando vai encontrar a pessoa, percebe que não era nada do que estava lá naquela foto do Facebook. Então, como é complicado isso. E se não bastasse, às vezes esse reconhecimento fotográfico não é nem aquele livro, que quase já as delegacias já nem tem mais. Agora, é aquela foto encaminhada via celular de um policial para outro, que ele vai mostrar lá à noite no aparelho para a vítima, ou então aquele documento, aquele RG da pessoa que foi abordada, que eles vão lá mostrar para a vítima. Então, no primeiro momento, queria que o doutor comentasse em relação ao que entende em relação ao reconhecimento fotográfico como uma prova inominada, se teria algum valor, se poderia ser aceito. Já adianto que o professor Auri, ele entende que não seria possível, substituindo o reconhecimento pessoal, no máximo ele entende que a gente poderia aceitar, e eu concordo com ele, no máximo, talvez até eu acho que não seria nem bom, nem isso, utilizar o reconhecimento fotográfico em substituição ou de forma preliminar ao reconhecimento pessoal. Naquela previsão do inciso 1 do artigo 226, quando a vítima tem que descrever o suposto autor, lá, o autor da infração, a pessoa a ser reconhecida, que eu poderia substituir ou utilizar a foto para que ela olhasse para se apontar. Olha, pode ser ele, mas não somente o reconhecimento fotográfico como prova cabal do reconhecimento da pessoa. Exatamente, professor. A questão do reconhecimento por fotografia, eu estou tendo até o prazer de ser orientador de um trabalho de TCC que discute justamente a validade do reconhecimento fotográfico. Por conta dessa questão da pandemia, aí os TCCs do Centro Universitário Unicep ficaram postergados para o final do ano. Então, o próprio trabalho foi dilatado os prazos de entrega. Eu não tenho a conclusão ainda que chegou a acadêmica que está falando sobre fazendo tempo. Mas o reconhecimento fotográfico ele é bastante complicado e, no meu ver, professor, inclusive naquele primeiro aspecto da descrição. O reconhecimento, sim, ele é um ato comparativo. É um ato formal, mas um ato comparativo. Se compara um momento anterior com o reconhecimento de um possível suspeito num dado momento anterior, que tem variações de tempo, que tem uma série de situações, e que a fotografia, por ser um retrato estático, né, já traz aí uma problematização com relação a isso. O professor Auri realmente coloca que o reconhecimento fotográfico é uma prova inominada, ele chega, a expressão que ele chega a utilizar, inclusive como uma variante ilícita de uma prova nominada, né? O reconhecimento pessoal está lá, artigo 226, determinando, trazendo a forma, ainda que a gente saiba que ele não delimite de forma muito bem adequada, não se diz quantas pessoas, não se diz se vai ter que fazer em séries ou não, enfim, tem alguns problemas de redação também, mas o reconhecimento fotográfico ele é uma prova que não pode nem ser considerada inominada, porque aquela inominada é aquela que não há previsão legal. Há-se um risco de se trabalhar o reconhecimento fotográfico como prova inominada e dessa forma macular, ou melhor dizendo, dessa forma encobrir o vício dela como reconhecimento, né? E ainda que seja visto o reconhecimento fotográfico naquele primeiro momento para servir para fazer a descrição, me parece que há um grande risco de que no momento de se fazer o reconhecimento, o segundo ato após a descrição das características físicas, né, da vítima, quem estiver reconhecendo não lembre mais do suspeito com relação à data do fato, mas ele traga uma memória anterior que é aquela que ele viu na foto.
Então, dessa forma, teria um descompasso com relação a isso. Ele está reconhecendo não o suspeito por conta da sua atuação no momento do fato, mas ele está reconhecendo o suspeito que instantes antes ele viu na foto. Então, isso aí também me parece que traz um prejuízo maior para o reconhecimento fotográfico, né? Envolve toda essa questão de falsas memórias, o professor Auri e o professor Alexandre Moraes trabalham isso, né? E, então, que torna bem problemática a aceitação do reconhecimento fotográfico como meio de prova ou de um elemento informativo que possa colaborar com a investigação criminal. Entretanto, também o reconhecimento fotográfico, quando levado essa discussão ao STJ, o que o STJ costumeiramente tem decidido é que o reconhecimento por fotografia é válido desde que observe a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal. O que me soa bastante estranho, porque quando o próprio reconhecimento pessoal enquanto prova nominada e quando diz respeito à regra é aceito, não se entende por que ele aceita o fotográfico, mandando observar o artigo 226, se o próprio 226 é relativizado quando do reconhecimento pessoal. Mas é esse o entendimento que tem, né? Eu penso, pessoalmente, que o reconhecimento por fotografia não deveria ser aceito na legislação por uma série de situações, principalmente, e nem mesmo, professor, nesse primeiro momento, para suprir aí a fase de descrição, porque eu entendo que já vicia, já retira a espontaneidade do reconhecedor, da vítima ou testemunha, e já cria um caráter de indução, ou seja, não permite depois se aferir uma credibilidade do reconhecimento em si. Eu penso pelo menos dessa forma, professor, com relação ao reconhecimento por fotografia. Eu concordo também, doutor. Eu também entendo que nem naquela fase preliminar do reconhecimento não poderia ser utilizado. É até engraçado que os meus alunos falam, quando comento das lives, eles falam, professor, o senhor tem que trazer alguém que pense diferente, porque o senhor é tão garantista que acaba sempre pensando igual, e aí não tem aquela discussão. Infelizmente, é assim que a gente pensa, não tem como. Né? Então, eu vou aproveitar, eu vou pular, já vou adiantar que não vai ter como fazer como eu tinha imaginado, de deixar para o final algumas sugestões, então vamos ter que aproveitar e fazendo tudo meio junto. Inclusive, agora que apareceu aqui para mim aqui o Natan, doutor Natan, e aí ele fez uma observação, e aí é um ponto que eu tinha anotado aqui mais para frente, mas eu vou aproveitar para puxar já para a gente poder discutir agora. Ele comentou que, muitas vezes, quando a polícia acaba mostrando a foto para a vítima, ela, naquela pressão de que a polícia está apontando para ela que já pegou o suposto autor, ela acaba dizendo, não, é ele. Então, esse talvez seja um dos pontos que causam um grande problema, em especial, que seria talvez uma forma de alterar o procedimento do reconhecimento. Que esse é o fato de a polícia, geralmente, quando ela captura o que eles entendem que seria o suposto autor, realmente eles acabam trazendo para ela como se fosse, pegamos o autor da infração. Então, deixa a vítima naquela pressão de poder, então, se é que não é, eu vou estar desmerecendo o trabalho da polícia. E talvez, então, esse seja um ponto, e é apontado pela doutrina, em especial, essa doutrina mais garantista, em relação a uma forma de melhorar o reconhecimento, é que trabalhar com um investigador, ou então um policial, que não tenha conhecimento de quem é o suposto autor, ou que está sendo ali apontado como suposto autor para o reconhecimento, até para poder evitar um sugestionamento, né, dessa pessoa. Olha melhor na prática de... opa, eu acho que o professor caiu de novo, vamos aguardar ele voltar, e aí vamos dar continuidade. Estamos já se encaminhando quase para a parte final, então, da nossa live. Vamos aguardar aqui o professor. Talvez esse, eu acho que seria um dos pontos principais, hoje, de problemas do reconhecimento pessoal na prática. Está voltando aqui o professor. Ô, professor. Difícil aqui, professor. Então, só para terminar essa observação, eu passo a palavra para o doutor. Talvez, em grande medida, uma forma de correção desse problema de sugestionamento em relação ao reconhecimento é
colocar um policial ou um agente que não tenha conhecimento de quem seja o suposto autor apontado, até como uma forma de evitar que ele fique sugestionando a vítima. Olha melhor, para ver se não é realmente ele. Talvez de uma forma de poder melhorar o reconhecimento na prática. Exatamente, professor. O doutor Natan, inclusive, ele fala por experiência, foi policial militar, né, o Natan, o nosso colega aí, e a questão do reconhecimento, ela é bastante complicada. E esse aspecto final que o professor colocou aí, de trabalhar com um terceiro, ou seja, uma pessoa que não faz parte, que não está conduzindo a investigação, ele seria importante para garantir, evitar qualquer sugestionamento indevido que possa acontecer, né? Pode ser alguém dos quadros da polícia sem problema nenhum, mas uma própria pessoa que sequer saiba quem é o suspeito, né? É evidente que há inúmeras situações que poderiam melhorar o reconhecimento pessoal. O Brasil, infelizmente, não segue os protocolos internacionais que tratam do reconhecimento, né? Nós sabemos que essa pressão que a vítima sofre, que é algo enraizado, como advogado eu vejo isso no dia a dia, com o cliente que chega aqui e fala, olha, vou ter que ir na delegacia, eu nunca pisei numa delegacia, olha, vou ter que ir no fórum, eu nunca pisei num fórum, e que muitas vezes as pessoas têm uma noção equivocada. A delegacia vai lá para apurar infrações aos seus direitos, o fórum da mesma forma, e o ambiente da delegacia e o ambiente do fórum, porque a gente também tem o reconhecimento feito na fase do processo, ele cria por si só uma situação de nervosismo, uma situação de estresse na vítima, e que ela meio que sente essa obrigação de ter que apontar alguém ali. Agora, quando ela é sugestionada, quando ela é induzida, aí se potencializa ainda mais esse problema, né? Eu vejo que, tendo uma pessoa alheia àquelas que estão, ao delegado que está conduzindo, ou aos investigadores, escrivães que estão atuando naquele inquérito, e que principalmente que tranquilize o reconhecedor, que retire dele aquele peso, aquela carga que às vezes ele acredita que tem, que o reconhecimento é o ato indispensável para a investigação. Que diga, olha, você não é obrigado a reconhecer, você estará colaborando se você reconhecer. Se não reconhecer, nós vamos continuar a investigação, né? E principalmente, eu gosto muito dos protocolos internacionais que até o professor Antônio Vieira cita numa palestra dele sobre reconhecimento, que indicam que deva ser alertado, inclusive, ao reconhecedor, no sentido de que o suspeito pode ou não estar ali. Então, no meu ver, essa situação toda, sem a necessidade de uma alteração legislativa, com uma alteração de postura, uma alteração de posicionamento por parte da tomada do reconhecimento, da realização do procedimento de reconhecimento, poderia resolver. Uma delas, essa ideia de trazer uma pessoa estranha, né, um terceiro, essa situação de retirar esse peso do reconhecedor, informando que pode ou não estar ali, que ele não tem obrigação nenhuma de reconhecer. A vítima sempre muito cautela, porque ela tem um envolvimento emocional com os fatos, né, a gente sabe disso. E um outro parâmetro, que aí o professor Auri Lopes Júnior traz, é de não adotar esse reconhecimento simultâneo que nós temos no Código de Processo Penal, que é colocar as pessoas lado a lado, mas trabalhar com o reconhecimento sequencial, onde se apresentasse uma pessoa para a vítima, informando a ela que aquela pessoa, se ela reconhece, pedindo a ela que ela responda se ela reconhece como sendo o autor da suposta infração ou não, mas sem alertar ela que terá outros depois. Assim teria-se um juízo de certeza. O professor Alexandre Moraes da Rosa, ele inclusive chega a fazer citações, professor, dizendo que deveria ser perguntado, apesar da redundância, né, que a gente sabe que tem, para que a vítima dissesse, você tem 100% de certeza ou você tem 0% de dúvida? É redundante sim, mas para que deixar bem claro que se ela não tiver a certeza total ou tiver 1% de dúvida, então que ela não deva reconhecer, dadas as consequências que a gente sabe que tem do reconhecimento policial, né? Esse reconhecimento feito nesse primeiro momento. Então, há formas, penso eu, de contornar esses obstáculos
do dia a dia que acabam gerando aí condenações injustas, né? E um detalhe, até se me permite, professor, colocar, é que nós sabemos que hoje muito aquilo que vai para dentro do processo é aquilo que é produzido no inquérito policial, né? Então, faça a investigação e, sem medo de falar, eu posso dizer que, em regra, o processo é repetição ao crivo do contraditório, da ampla defesa, daquilo que foi produzido na seara inquisitorial na fase de investigação. E aí, com o reconhecimento, que é o tema em debate hoje, o que preocupa é o chamado efeito compromisso da vítima. Porque às vezes a vítima vai lá, sob pressão, acaba reconhecendo, ou a testemunha reconhecendo o sujeito, e posteriormente ela acaba trazendo consigo a dúvida. Quando se vai fazer o reconhecimento em sede do juízo, que é possível, embora não seja muito comum, há aquilo que a doutrina chama de efeito compromisso. Por exemplo, eu tenho dúvida, mas como eu já disse isso na delegacia, eu agora tenho que manter. Ou seja, o sistema gera um erro, tem esse efeito compromisso da vítima e que vai acarretar na condenação de um inocente, que vai acarretar na soltura ou na impunidade de quem cometeu o delito, né? Eu só para findar, professor, mais um pontinho aqui, nós sabemos no Brasil há inúmeros casos de pessoas que foram condenadas com base em reconhecimento policial, muitas vezes só no reconhecimento policial, e que depois se atestou a inocência por exame de DNA, por novos reconhecimentos em ações revisionais, né, em revisões criminais que tramitam ações originárias de competência dos tribunais, ou mesmo pessoas que não foram condenadas, mas tiveram a sua liberdade suprimida de forma antecipada por meio de um decreto de prisão preventiva, o que não deixa de ser grave. Ou a mesma instauração do processo contra alguém, né, responder um processo é uma carga, é um peso. Então, por isso que há sim essa preocupação com o reconhecimento policial. O tema é fantástico, daria para ficar horas, né, discutindo sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Maravilha. Doutor, infelizmente eu tenho que avisar que temos apenas 8 minutos e eu, depois da experiência das primeiras lives, eu sempre gosto de me despedir um pouquinho antes para evitar aquela correria do final da live para poder encerrar ela e salvar. Então, eu vou agradecer mais uma vez ao doutor pela disponibilidade de tirar uma horinha no final de semana aí para poder conversar com os meus seguidores e também com os seguidores do doutor. Esse tema tão importante, a gente sabe que, como a gente já discutiu, é causador de grandes injustiças no nosso sistema. Então, só como último ponto, então, eu gostaria de levantar para que a gente possa conversar, e aí depois o doutor pode ficar aberto para falar mais algum outro ponto, mas eu tinha separado mais alguns problemas que são encontrados na prática, em especial em relação às características dos fillers, das pessoas que são colocadas junto com o suposto autor da infração. Então, casos práticos de erros gritantes que são encontrados, como caso em que a vítima fala que o suposto autor tem uma tatuagem, e aí são colocadas 4 pessoas que não têm tatuagem no pescoço, e aí Segundo, algemado, só um algemado. Só um com a roupa do presídio. Ou então um que talvez seja o mais aberrante, daí eu passo a palavra para o doutor para as considerações finais. É um caso que eu achei que foi, para mim, o mais significativo, que a pessoa, o investigado, ele participou de um reconhecimento na fase da investigação, onde colocaram 4 pessoas junto com eles, basicamente seguindo o que seria o disposto na lei, e posteriormente ele foi novamente submetido, não sei se o doutor já pegou isso na prática, a um reconhecimento na fase judicial. Só que o mais interessante é que lá na fase judicial, o único que estava lá, de novo, era agora o já réu. E as outras 4 pessoas, todas diferentes. Acho que não tinha muito valor esse reconhecimento. Então, são problemas que a gente encontra, e tem vários outros problemas que a gente encontra na prática, mas basicamente, então, era isso. Então, eu passo a palavra para o doutor para as considerações finais. Mais uma vez, agradecendo a disponibilidade de tirar um tempinho para que a gente pudesse, então, discutir esse tema tão relevante. Doutor, com relação a esses exemplos do dia a dia, seria coisa para conversar horas, né? Em sala de aula, eu costumo trazer isso para os alunos. É gostoso discutir isso, porque é coisas que não se imagina que acontece. Eu trago rapidamente aqui, antes de me despedir, um exemplo que eu tive de uma situação do inquérito policial que envolvia um homicídio no trânsito praticado com dolo eventual em razão de velocidade excessiva e embriaguez ao volante,
em que o sujeito teria dado no pé, teria fugido. Então foi feito o reconhecimento pessoal, né? Aliás, o reconhecimento fotográfico por meio de um álbum de fotografias por duas meninas que eles teriam, ele, o caroneiro, teriam parado conversar na avenida. Mas o interessante é que na hora do reconhecimento fotográfico se retirou uma foto do Facebook do investigado, na qual ele estava com um copo de cerveja e colocou no meio das outras fotos lá. E as meninas, na descrição, disse não, ele parecia estar embriagado. E daí aparece lá entre 20 e 30 pessoas no livro, o sujeito com um copo de cerveja, né? Eu falei, só faltou colocar o neon e a flechinha para dizer, ó, esse aqui é o autor, né? Então, essa questão das características aí, né? As semelhanças precisariam ser observadas com relação à cor da pele, com estatura, com peso, com relação às vestimentas, né? A gente sabe que se botar, tem aquela questão do estereótipo, tudo que pode influenciar, as semelhanças deveriam necessariamente ser observadas. Eu ressalto sempre aqui semelhança para reconhecimento, não semelhança para juízo de certeza. Ah, ele é semelhante, então é ele, né? Mas, enfim, doutor, eu quero agradecer o convite novamente, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o reconhecimento policial, parabenizar novamente por esse trabalho, esse projeto que o professor está fazendo, e que é algo fantástico, né? Algo que eu desejo que continue por muito tempo, porque colabora muito, traz uma visão de professor, de delegado de polícia, e que, principalmente para os alunos, o pessoal do direito, isso aqui é bastante significativo. Então, meus parabéns aí pelo projeto, e eu que agradeço o convite que foi feito, professor Leonardo. Obrigado, doutor. Vamos combinar para fazer umas outras lives aí, tem vários temas, eu estou conversando com todos os meus amigos e colegas, para que a gente possa, então, de uma forma, então, democratizar, então, o conhecimento, levando, então, conhecimento para os nossos seguidores. Perfeito. Tá bom, doutor? Então, mais uma vez eu agradeço, e então eu vou encerrar aqui para que a gente possa, então, salvar a live para que nossos seguidores aí possam, então, aí eu vou deixar salvo, doutor, depois eu também encaminho para o doutor, vai ficar salvo no meu IGTV, aí então os seguidores aí podem assistir, depois eu encaminho também para o doutor, se o doutor quiser colocar também lá nas suas redes sociais. Vou colocar sim. Obrigado, professor. Tá bom, doutor? Grande abraço. Valeu, abraço. Até mais. Boa noite.